Trazendo sempre aí conteúdo diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, se você é novo, podemos ajudar a sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil. Já vai deixando aquele like, se inscreva, vamos aqui para mais um corte, galera. E saí com os 3 pontos. Eu tive 3 tops momentos no meu final de semana. Sério? Nesses últimos Quais dias. foram? Vamos lá. O primeiro é o show da Katy Perry. Foi bom? Foi bem legal. Segundo, o show do Akon, que teve seu momento, que quase superou ter encontrado o Pedro Henrique. Quase? Quase. É que o show do Akon teve foi uma coisa especial. Mas o Pedro em terceiro. É porque ele não veio na bolha, não Sim. teve aquela entrada triunfal, mas nos encontramos. Mas por falar em show, essa história do Flamengo tá mal contada, hein? Porque é ponto perdido no Campeonato Brasileiro, é time que fica aqui enquanto... Beijo grande pra Mari, pena que eu não entrei na bolha, que aí a gente poderia se encontrar e aí eu buscaria esse top 1 aí pra tentar buscar a liderança. Um abraço pro Marra também, beijo pra Mari Pereira. Todo mundo que está com a gente nesse Sport Center, quem não está bem mesmo é o Flamengo, né? O Flamengo desandou legal nessa temporada, então acabou mais uma derrota em 2024 agora para o Grêmio. Um time reserva, né, com os garotos ali que poderiam ter sido até... Ficou essa sensação, alguns rubro-negros, pegando até um carro para vir aqui até o local do nosso link, aqui perto da Gávea, até o motorista falar, pô, por que não usou os garotos antes, o Tite? Então fica aquela sensação de por que o Flamengo não utilizou antes esses garotos com mais frequência, o Matheus Gonçalves, até o Felipe Tereza também, o Lohan, que foi utilizado no período de Copa América e depois não mais utilizado. Então, enfim, algumas questões aí, mas fato é que agora descolou demais da liderança ali, por mais que tenha um jogo a menos, são 11 pontos de distância, 12 jogos a fazer, então mesmo que vença vão ser 8 pontos de distância e 11 partidas a cumprir, então fica quase naquela matemática ali de tirar um ponto por jogo ao fim do campeonato, então fica muito difícil. Aqui atrás de mim, esses muros da Gávea foram, mas eu sempre pontuo, Bruno, em tempos eleitorais é sempre bom desconfiar, não teve nenhuma menção à diretoria, enfim, é sempre bom a gente colocar as barbas de molho nesse período eleitoral que vive o Flamengo. Os jogadores permaneceram os titulares no Ninho do Urubu, com o Gabigol também, enfim, fazendo treinamentos de olho, foco total na partida contra o Peñarol, mas o brasileiro já parece uma miragem muito, muito, muito distante no horizonte do Flamengo. Bruno, Mari. E essa tela eu acho que desenha muito bem, né, esse momento do rubro-negro, essa miragem aí de Pereira. Então, sempre as ausências do Flamengo, como o Tite ele precisou encontrar diversas soluções sem conseguir de fato, né, ter esse tempo talvez com que ele imagina de ser o time que ele considera ideal nesse recorte. Mas o Flamengo, ele vai apresentando algumas questões que realmente vai comprometer no Campeonato Brasileiro. Ele tem um jogo super importante agora para virar, diante de um adversário muito difícil, que é o Peñarol. Ontem ele faz uma boa partida, eu até comentei ontem no Linha, né? É interessante da gente ver jovens jogadores que têm uma identificação tão grande com o clube, quando eles ganham a oportunidade, é muita energia em campo, né? E esse Flamengo estava com muita energia, principalmente na primeira etapa, assim, a mesma energia que por vezes falta no time considerado titular. Então, acho que ele consegue ter ali algumas peças que ele observa, mas não necessariamente que vão impactar no jogo agora contra o Peñarol. Mas nesse sentido, a escolha de ter segurado os titulares e jogado com uma outra equipe é uma escolha que vocês questionam? Ou a gente vai discutir isso agora só porque não venceu o jogo? Não, eu acho que a discussão é válida antes e ela talvez seja válida desde aquela entrevista do Tite antes da Copa América, de priorizar ou não competições. Eu acho que agora fica meio oportunista, porque, assim, em sã consciência, o campeonato, a Libertadores, quinta-feira pode ser o último dia. Pode. Então, qualquer clube faria isso. Né? Tá. Sim. Inclusive, assim, não é essa a intenção, mas, de certa forma, isso despreza o trabalho do outro time também. Né? Assim, vale lembrar, o Grêmio botou bola na trave e tal, mas, como jogo coletivo, eu achei que o Flamengo fez um bom jogo, talvez seja muito, porque perdeu... Mas teve um jogador expulso ainda. Mas fez um bom jogo, vai. Um jogo aceitável. Mas uma coisa me chama a atenção no que você fala, que você falou, Marra, de talvez ter falado para o elenco de oportunidade, de coloque uma pulga atrás na orelha, mas isso, a não ser que o Tite
mude completamente o comportamento dele. Porque ele não tem essa característica de um cara jogar bem numa rodada e ele dar oportunidade na outra. Porque o Léo Ortiz, por exemplo, o Léo Ortiz jogou bem 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Não foi suficiente para ele começar como titular. Então, eu não sei se de um jogo pode ser para dar oportunidade, colocar no meio do jogo. Tem o desespero, a característica do desespero, né? Mas é isso que eu tô falando. Seria mudar muito o comportamento dele. Não, até porque não faz sentido você deixar o time titular aqui treinando e chegar lá e ele mudar esse time. Não, eu acho que de partida realmente ele não muda mesmo. Assim, eu acho que ele tem a oportunidade de observar situações. E eu acho que a do Léo Ortiz é uma situação clara, assim, porque ele ganha a oportunidade numa ausência importante do time e ele vai muito bem. E aí depois que o time, entre aspas, está completo, ele acaba voltando para o banco de reservas. E não é que ele foi bem em um jogo, né, Mário? Não, ele foi bem em uma sequência. Ele foi bem em todas as oportunidades que lhe foram dadas. Mas ontem pode ter sido esse recado para o próprio Carlinhos, né? Que, assim, era uma oportunidade dele mostrar para a comissão técnica de que ele é, sim, esse substituto, ou de que o Tite não precisa, né? Para a torcida, o Tite não precisa mudar o esquema do Flamengo. Tem alguém ali que pode ser essa referência. E, assim, o fato, não é, Pedro, é que essa escolha de você poupar um time e o resultado, esses 2 pontos, eles pressionam para quinta-feira. Pressionam ainda mais, porque o rubro-negro ele tá bravo porque viu o time com esse desempenho fraco no retorno, de 33%. E agora assinado também com essa ideia de não levar os jogadores principais. Para o rubro-negro agora é um tudo ou nada na quinta-feira. Para o Tite é um tudo ou nada na quinta-feira, não é, Pedro? O Flamengo chegou naquele momento da temporada, Bruno, que qualquer coisa pressiona, né? O que acontecer de negativo pressiona. Então, um empate pressiona, um jogador que a torcida não gosta muito, por exemplo, o Alan, que tem sido motivo de narizes torcidos não ir bem, pressiona. Então, a escolha, por exemplo, do Pulgar em vez do Léo Ortiz na última quinta-feira, pressiona. Então, tudo pressiona o Tite nesse sentido. A opção por manter 12 jogadores no Rio de Janeiro foi mais na questão física, porque o Flamengo jogou na quinta e aí teria um treino que não é bem um treino na sexta-feira, basicamente uma recuperação, teria que viajar, treinar no sábado pela manhã, viajar para o Rio Grande do Sul e aí ficar concentrado, os jogadores voltariam nessa madrugada, aí treinariam hoje, viajariam amanhã, treinariam, viajariam amanhã e teriam um treino de verdade mesmo, acreditaria, mas na quarta-feira no CT Luiz Soares, lá nas cercanias de Montevidéu. Então seria muito pouco. Então optaram por manter esses 12 jogadores no Rio de Janeiro para ter um treinamento mais intenso, mais forte, que seriam aí 4 dias basicamente para esse elenco inteiro e até para demonstrar a importância de que é esse jogo na quinta-feira em Montevidéu. Então foi mais nessa ideia de ter o time inteiro mesmo fisicamente diante desse calendário e tentar suportar, de alguma maneira, essa questão contra o Grêmio. O time, como o Tite apontou, o time fez até um bom jogo, mas voltando ao início da minha fala aqui, qualquer coisa agora pesa, né? Esse resultado negativo pesa também, não tem jeito. Não adianta agora simplesmente jogar bem, tem que ter resultado também. Principalmente, né? É porque antes o principal, às vezes tinha um resultado e não tinha a performance, né? Agora agora não tá tendo nenhuma coisa nem outra. Agora, do jogo de ontem, assim, quem que você chama a atenção, Mari? O Marra falou sobre o Matheus Gonçalves. O Lohan também é um caso curioso, né? Porque ele ganha oportunidade em um certo momento, depois, claro, ali, eu acho que até a questão da juventude dele, em um certo momento, cria uma desconexão com a torcida começa a ficar um pouco irritada com ele e ele some um pouco dessa aparição do time, mas tem um potencial muito grande. Ah, sim, que já foi mostrado, inclusive, né? Então, o Matheus Gonçalves, Lohan, o próprio Everton, ontem o Alcaraz dá um passinho para trás para dar assistência, não que tenha feito um excelente jogo, mas ainda assim é um jogador que precisa mostrar. O Flamengo ontem se concentrou muito por esse lado direito, né? E é curioso, porque tinha o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Então, assim, ele mescla, mas ainda assim ele coloca um jogador titular ali entre esses jovens jogadores, mas o Flamengo aposta muito no Matheus pelo lado direito. E foi um Flamengo que pressionou, um Flamengo que disputou cada bola, muito forte nessa pressão para recuperar e já ligar esse ataque. Então, acho que essas peças que tiveram maior destaque por esse lado direito do Flamengo. E assim, não dá para o Tite comparar a pressão do Flamengo com, como ele falou ali no Veranópolis, nos times menores, no Guarani. O Eugênio estava falando isso aqui antes e eu concordo com ele. O Tite sabe muito bem o que é pressão, porque ele comandou o Corinthians, porque ele comandou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo.
E isso é pressão enorme. Agora, quando ele compara com esses times menores, ou quando ele compara o que é o Flamengo com esses times menores, ele está diminuindo o Flamengo. Ele está desrespeitando o Flamengo e não pode ser assim. Porque claro que a pressão é muito maior. E isso envolve também grandes estrelas, não é, Pedro? Como o Gabigol.